Memória pode ser uma aliada ou uma inimiga. Isso depende do que nós lembramos. Creio que você já percebeu isso. Tem momentos que você está bem, está de bom humor, aí de repente entra na sua memória uma lembrança ruim, uma lembrança desagradável, e aí o seu humor muda. Pode ter sido um fato acontecido há 10, 20, 30 anos. Mas quando sua memória traz aquilo e você se detém naquilo, pronto. Parece que você está passando por aquilo naquele momento. Ou vice-versa. Você está numa situação complicada, numa situação ruim, e aí lembra de algo bom do passado, lembra de alguma vitória, de alguma conquista, e isso lhe serve de ânimo. O autor do livro de Lamentações sabia disso. Após uma parte de uma bela poesia, no capítulo 3 do livro de Lamentações, onde ele fica lembrando todo o sofrimento que ele tem passado, chega num determinado ponto que ele para e diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero mudar a memória, eu quero mudar a programação, eu quero agora que a minha memória se concentre naquilo que me pode dar esperança. Nós devemos usar nossa memória como uma aliada para a perseverança. Que a nossa memória possa ser usada como uma arma, uma estratégia para continuarmos fiéis ao Senhor, para perseverarmos em nossa fé. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versos 32 a 39, e com base nesse texto eu quero destacar 3 lembranças que devemos ter e que servem de encorajamento para nós perseverarmos. Então, Hebreus capítulo 10, versos 32 a 39, diz assim: lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Vamos orar. Senhor, que a Tua graça nos habilite a compreensão, amor e obediência à Tua palavra. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. A perseverança é uma necessidade. Precisamos ser perseverantes para a vitória na vida cristã. E para ser perseverante, você pode lembrar das vitórias que já teve. Um encorajamento para você perseverar é exatamente a lembrança das vitórias que você já obteve. Nós estamos numa sessão do livro de Hebreus, na qual o autor, depois de ter feito uma exposição doutrinária, tratando da superioridade do Senhor Jesus Cristo,
da superioridade de sua obra. Então ele passa a exortar os seus leitores a perseverarem na fé cristã. Ele já apresentou as razões para isso. Eles têm livre acesso, eles têm um grande sumo sacerdote e eles já têm os seus pecados perdoados, purificados. Ele já nos deu as manifestações desta perseverança, como esta perseverança então se manifesta na vida, agarrando firmemente a esperança, preocupando-se com os irmãos que estão nos acompanhando nessa caminhada e nos reunindo com eles. Após isso, ele faz uma exortação avisando do perigo da apostasia, isto é, do perigo de não perseverar, que foi no texto já lido no culto de 26 a 31. E você percebe a ligação quando no verso 32 ele diz: lembrem-se, porém, fazendo um contraste com o que ele havia dito anteriormente. E nos versos 26 a 31, nós temos aqui a quarta advertência dele no livro quanto ao perigo da apostasia, ao perigo do desvio. Ele já fez essa advertência no capítulo 2, versos 1 a 4, no capítulo 3, versos 2 a 14, e no capítulo 6, versos 1 a 12. E agora ele volta, mostrando exatamente sua preocupação bem pastoral, de que os seus leitores tomassem cuidado, prestassem bem atenção para não se afastarem do Senhor Jesus Cristo. A apostasia é um grande perigo. Quando ele fala aqui no verso 29 de continuarmos deliberadamente em pecado, ele não está se referindo a pecados comumente praticados, pois já no capítulo 4, versos 14 a 16, ele mostrou que isso é resolvido na cruz do Senhor Jesus Cristo. Isso é resolvido com o sacrifício de Cristo. Tanto a maneira como ele descreve o tipo de pecado, como as citações que ele faz do Antigo Testamento, Deuteronômio 17:6, quando ele menciona no verso 28, que quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, e as duas últimas no verso 30, onde ele cita o cântico de Moisés, ele está se referindo ao pecado do abandono de seguir a Cristo, que é a apostasia. É a pessoa que recebe o conhecimento da verdade, que sabe que é pecadora, que sabe que a única maneira de resolver o problema do seu pecado, que lhe traz condenação, é em Cristo Jesus. Ele é o único sacrifício, ele é o único caminho. E esta pessoa rejeita isso, e essa pessoa vira as costas para isso, então não resta mais solução para essa pessoa, porque ela já sabe, o caminho é esse, mas eu não quero trilhar esse caminho. Então, se ela sabe que o caminho é esse, e ela rejeita deliberadamente, intencionalmente, propositadamente seguir esse caminho, não resta esperança de salvação, a não ser uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Note bem como ele descreve esse tipo de pecado: é pisar o Filho de Deus, verso 29. A ideia aí é tratar com desprezo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Profanou o sangue da aliança. A ideia é considerar comum,
considerar o sacrifício de Cristo como algo comum, a morte de Cristo como qualquer outra morte, a morte de qualquer pessoa, tornando-se aí indiferente. Aquilo não tem relevância para a pessoa, ela não vê aquilo como algo de importância vital para ela. E em terceiro, ela insultou o Espírito da graça. Ela trata o Espírito Santo, que ministra a graça da compreensão, da aceitação desse sacrifício, como algo desnecessário, algo que eu não preciso. Ela trata então com arrogância. A ideia é mais ou menos a seguinte: a pessoa está doente, ele é apresentado o único remédio que pode curá-la. É dito para ela: só tem esse remédio, para a sua doença só tem esse remédio. Se você não tomar esse remédio, você vai morrer. E a pessoa diz: mas eu não gosto do remédio, o remédio é amargo, o remédio acarreta certos efeitos colaterais que eu não quero ter, portanto eu rejeito tomar o remédio. O que resta para a pessoa? Morrer da doença. Esse é um argumento, de maneira mais simplificada, o argumento que ele está apresentando aqui. Ele apresenta esse argumento com um propósito: perseverem, porque não tem opção. A opção que tem é a perdição. Quando você pensa no que ele disse anteriormente, no que ele vai dizer depois, a gente pode comparar um pai ou uma mãe que está dizendo para o filho: ó, faça seu dever escolar. Você deve fazer o seu dever escolar porque você vai tirar nota boa, e tirando nota boa, no final do ano você vai passar, e aí papai e mamãe vão dar um presente para você. Mas tem um segundo argumento: se você não fizer o dever escolar, você será disciplinado. Então, essa é a linha da argumentação dele. Nos versos 19 a 25, ele foi bem, vamos chamar assim, positivo. Olha o que vocês têm, né? Olha, você deve fazer o dever escolar porque você estuda numa boa escola, papai e mamãe pagam uma boa escola para você, você tem tempo aqui em casa, tem a nossa ajuda, então você deve fazer seu dever escolar. Agora, se você não fizer o seu dever escolar, você será disciplinado. Mas deixa eu dar outra razão: você deve fazer o seu dever escolar, porque se você fizer, você vai tirar boa nota, você vai passar de ano, e no final do ano, você vai até ganhar um prêmio. É basicamente o que pastor deve fazer, certo? Exortar com encorajamento, mas também exortar com ameaças, não ameaças nossas, não ameaças criadas por nós, mas ameaças que estão na palavra de Deus, ameaças de Deus. Então ele está fazendo exatamente isso. Deu as razões, as manifestações, aí diz do perigo: perseverem, porque a opção para não perseverar é apostatar, é desviar. E o que resta para quem desvia, o que resta para quem apostata, e lembre o tipo de desvio aqui: é o desvio que deliberadamente volta as costas para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, para a obra do Senhor Jesus Cristo. Não mais acredita, não mais aceita que a solução para o seu problema é a cruz de Cristo, é a pessoa de Cristo. Rejeita isso, despreza isso, é indiferente a isso, insulta isso. Para essa pessoa não resta mais, enquanto ela permanecer assim, não resta mais solução, certo? Porque se o caminho é Cristo e eu não quero seguir a Cristo, eu vou ficar perdido, ok? Após fazer isso, então ele diz: agora lembrem-se, porém, fez esse aviso, mas vocês, ao contrário, devem se lembrar do que vocês tiveram no passado, nos dias anteriores.
depois que vocês foram iluminados, depois então que a luz do Evangelho, pela ação do Espírito Santo, brilhou na mente de vocês. Vocês enxergaram a verdade, vocês conheceram a verdade. E logo depois que vocês conheceram a verdade, foram iluminados, foram convertidos, saíram das trevas para a luz, do erro para a verdade, do pecado para seguir a Cristo, vocês sustentaram, vocês perseveraram, vocês aguentaram grandes lutas e sofrimentos. Lembrem disso, ele está dizendo. Que vocês, naqueles primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, vocês perseveraram com paciência e esperança. Vocês permaneceram debaixo de intensa luta, de intenso sofrimento. Lembram disso? É como se o autor estivesse perguntando para eles. E aí ele descreve esses sofrimentos. Sofrimentos diretos, públicos, sofrimentos com envergonhamento, ou mesmo sofrimentos físicos. Vocês foram levados ao escárnio público, sendo acusados publicamente, suspeitados, denunciados injustamente. Foram difamados com maus nomes, caluniados. Também foram oprimidos e perseguidos. Vocês sofreram insultos e maltratos. Vocês passaram por tudo isso. E vocês suportaram, e vocês aguentaram isso. A graça de Deus habilitou vocês a serem levados publicamente, feitos como espetáculo diante das outras pessoas, diante da sociedade, acusados de coisas que não eram verdade, só porque vocês eram cristãos, só porque vocês seguiam a Cristo, e sofreram também maus tratos físicos. Além disso, vocês sofreram de modo indireto quando se compadeceram de outros que haviam sido presos. Note bem a escala de sofrimento: insultos públicos. Insultos, se fosse hoje, seriam insultos, por exemplo, nas redes sociais, naquela época sendo levados para uma praça, para um julgamento, para serem insultados, mas também maus tratos físicos, e outros chegaram até a ser presos, aprisionados, foram presos, e vocês foram lá visitar estes presos. Além disso, perderão os bens de vocês foram roubados. Aproveitando das falsas acusações, as pessoas retiraram o patrimônio que vocês tão duramente haviam conquistado na vida, as riquezas de vocês, e vocês aceitaram isso com alegria. Para mim, esse é a grande fator aqui de admiração. Tem o sofrimento, você ser insultado, caluniado publicamente, é algo extremamente doloroso, concordam? Tipo de dor que nenhuma pomada, na verdade, nenhum comprimido alivia, mas é doloroso. Você sofrer maus tratos injustamente também é doloroso. Você ver irmãos seus sendo presos por causa da fé em Cristo, presos injustamente, também é doloroso. Você perder os seus bens, os bens que você levantou para sustentar sua família, para poder dar um futuro para os seus filhos, e de repente você perde isso, também é muito doloroso. Agora eles fizeram tudo isso com alegria. Havia a dor, mas no meio da dor há alegria. Você pode perguntar, mas como é isso? Como é que alguém com dor
pode ficar alegre. O Senhor Jesus deu um exemplo da mulher quando está para dar à luz, certo? Então o parto é dolorido, mas ela é capaz de suportar aquela dor com alegria, porque ela sabe o fruto que aquela dor vai trazer para ela, vai produzir para ela. Então ela passa pela dor, chora com a dor, mas há alegria. E aqui, irmãos, cabe uma explicação de que há um conceito de que a vida cristã, para ser uma vida de alegria, ela não tem que passar por tristezas. Não precisa. É no meio das tristezas, é no meio das dores que o cristão deve manifestar alegria. Manifestar alegria quando tudo está bem, não é nem preciso ser cristão, concorda? Não é nem preciso ser cristão para você estar alegre quando tudo corre bem. Mas as coisas não estão saindo do jeito que você quer. Você está sendo insultado, talvez maltratado, de alguma maneira cercado pelas tribulações ou por pessoas, talvez sua própria família, perdendo os seus bens, vendo injustiças serem cometidas, se você se condoendo dessas injustiças, e mesmo assim, mesmo sofrendo, mesmo passando por essas dores, por essas decepções, você mantém um coração alegre. E qual a razão para essa alegria? Verso 34, segunda parte. Eles sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. E aqui está um segredo de combinar alegria com dor, alegria com tristeza. O momento é de tristeza, o momento é de dor, mas você sabe, nenhuma dor é para sempre. Para o cristão, nenhuma dor é para sempre. Nenhuma tristeza é para sempre. Nenhum sufoco, nenhum aperto é para sempre. Vai passar. Vai passar. E Romanos capítulo 8, verso 18, o apóstolo Paulo manifesta uma certeza da seguinte maneira: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Ele está dizendo, não tem comparação. Não tem comparação. Pense no maior sofrimento que você já passou ou está passando, que você diz, nunca mais eu quero passar por algo assim. Na maior dor que você teve que suportar. E aí pense, a glória que está reservada para você nem se compara com isso. Esse é o segredo de, nos momentos de perdas, nos momentos de decepção, de frustração, de dor, de tristeza, nos momentos de injustiça, nos momentos de calúnia, nos momentos de maus tratos, você atravessá-los chorando, sentindo a dor, mas ao mesmo tempo alegre. Isso aqui é por hora, isso aqui é por enquanto, isso aqui vai passar.
eu tenho um patrimônio superior e durável reservado para mim. Toda dor é por enquanto. Ele então pede, lembrem disso, vocês passaram por isso, vocês chegaram até aqui tendo passado por isso, por que querem desistir agora? Por que não querem continuar perseverando? Os problemas têm a tendência de fazer com que a gente esqueça as vitórias que já foram nos dadas em Cristo, aquilo que nós já ganhamos. Um exemplo, o povo de Israel estava escravo lá no Egito, tendo que suportar a perda dos filhos. Se nascesse um menino, tinha que jogar no rio. Trabalhava para construir cidades do faraó, nada para eles. E aí Deus envia Moisés, que age poderosamente enviando as pragas, que age poderosamente abrindo o Mar Vermelho, e eles atravessam. E agora eles estão libertos, testemunharam grandemente o poder de Deus, estão prontos para enfrentar qualquer dificuldade que encontrarem no deserto. Deus já provou para eles que pode fazer qualquer coisa. Deus já não tinha deixado isso claro? Tinha. Mas na primeira falta d'água, na primeira falta de comida, na primeira saudade de carne, é só o povo de Israel que é assim? Deus, vez após vez, já provou o seu poder e o seu amor por nós. Isso já está mais do que provado. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, isso é, com Cristo, todas as outras coisas? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Sim, tem alguns que não sabem a resposta, mas a resposta é sim. Mas o que acontece quando o próximo desafio chega? Quando a próxima luta chega? Será que Deus me ama mesmo? Será que eu não tenho algum pecado ainda que não foi perdoado e eu preciso consertar para que esse problema que está na minha vida seja resolvido? Será que esse é o caminho certo mesmo que a gente está seguindo? Será que é esse mesmo? Será que é isso mesmo? Por que será que Deus não escuta a minha oração? Será que Ele não tem poder para resolver esse meu problema? Por que Ele só atende a oração de fulano e não atende a minha? Vamos lembrar de quantas vezes Deus já resolveu os nossos problemas. Não vamos permitir que os problemas de hoje nos deem uma amnésia para lembrar das bênçãos que Deus já nos concedeu. Há um hino no cantor cristão que diz isso, né? Se a vida está aí sendo decepcionante, sendo triste, parecendo vã, conta as bênçãos. Relembra as bênçãos. Certa vez, há alguns anos atrás, eu estava num momento assim de desânimo quanto ao ministério na igreja lá em Nova Fazenda. Eu me lembro bem, era uma tarde, e eu falei, será que não está na hora de sair daqui?
E aí, a pessoa que tinha marcado o horário de aconselhamento não foi, eu tinha ali perto um livro sobre liderança cristã. E no livro ele trazia um exemplo de um museu, uma exposição num certo museu em Nova York. Esta exposição era sobre a Segunda Guerra. E tinha um andar do museu, da exposição, que era só sobre o dia D, o dia da invasão da Normandia, o dia em que a guerra foi decidida, certo? A Segunda Guerra Mundial. E chamou a atenção dele 2 diários colocados lado a lado. O diário de um aviador, e outro, o diário de um soldado da infantaria. Os 2 diários os 2 soldados escreveram naqueles diários sobre o mesmo dia. O diário do soldado da infantaria, que vai por terra: nós vamos perder essa guerra. O que eu vi de companheiros sendo mortos, a maioria dos meus companheiros foram mortos. Nossos tanques, a maioria foi bombardeada e estragada. Boa parte nem conseguiu desembarcar. Nós vamos perder essa guerra. No mesmo dia, no diário do aviador, nós vamos ganhar essa guerra. O que eu vi de ponte que a gente destruiu do inimigo, de tanque que a gente destruiu do inimigo, só tem um resultado: nós vamos ganhar essa guerra. Estavam falando da mesma guerra, da mesma batalha, no mesmo dia. A diferença foi perspectiva. Você vai olhar a vida do seu ponto de vista, ou você vai olhar a vida do ponto de vista de Deus? Vai olhar de baixo ou vai olhar de cima? O que você traz para a sua memória? Está carregando amargura, insatisfação, não consegue sentir o gosto de nada? Por mais doce que seja o momento, a sensação é de amargura, é sempre de queixa, é sempre de que não vale a pena, é sempre que poderia ter sido melhor. O que está na memória? As coisas ruins ou as vitórias? Lembre das bênçãos, lembre do que Deus já fez em sua vida. Não esqueça, especialmente, olhe para o grande amor de Deus manifestado na cruz. Olhe para quê? Ninguém nunca te amou, nem te amará tanto. E esse amor deve encher sua memória e lhe dar forças para continuar. Em segundo lugar, o outro encorajamento para você perseverar é a lembrança daquilo que Deus tem lhe prometido. Ele diz: portanto, não percam a confiança de vocês. Não abandonem esta confiança de vocês. Vocês mantiveram uma grande confiança no passado. Não deixe ela se perder. Perseverem. A perseverança do passado deve ser confirmada no presente. Da mesma forma que água e comida, a de ontem não serve para hoje, não é verdade? Para alguns de nós talvez até servisse, né? A gente tem um estoque a mais aí, mas para a maioria não. Eu preciso, comi ontem, mas eu preciso também comer hoje. Eu bebi água ontem, mas hoje também. A perseverança é do mesmo jeito. Alguns ficam lembrando: mas eu já fui assim, eu já fiz isso, eu já ajudei naquilo, eu já ajudei naquilo outro, eu já ajudei, essa igreja chegou isso, porque no passado eu... E hoje? Não, hoje, mas eu já ajudei e tal, mas hoje eu estou bem assim. A perseverança do passado não serve para o presente. Eu tenho que perseverar hoje, tenho que confirmar. Ela me ajuda na memória, em me animar, mas hoje eu tenho que ainda continuar sendo perseverante. Então ele diz:
Não percam essa confiança. Não deixe se perder esta confiança, essa disposição para suportar tudo e servir a Cristo. Esse compromisso. Não comecem a lançar fora a confiança, a ousadia de vocês. Por quê? Porque ela tem grande recompensa. Ela tem grande galardão. A perseverança, então, esse permanecer, vai ter um grande galardão. Lembro-me quando eu morava em São Paulo e eu estudava no antigo segundo grau. Tinha um dia que eu trabalhava de dia e estudava à noite. Então tinha um dia que a última aula no colégio que eu estava terminava 15 para meia-noite. E eu tinha que pegar ônibus para ir para casa. Era o último ônibus. Se perdesse aquele, ia dormir na praça. E algumas vezes eu fiz coisas que eu não espero que as minhas filhas façam nunca. Que foi ir de pendurado no ônibus com um pé só e segurando e essa outra parte do corpo para fora do ônibus, carregando a bolsa de livros. E o ônibus tirava umas finas dos postes que, quando eu lembro, dá arrepio. Na época, você é adolescente, você faz coisa que o juízo só vem depois. Algumas vezes a gente conseguia entrar dentro do ônibus. E você imagina um tipo de ônibus, né? Uma lata de sardinha. Algumas vezes coincidia de eu estar ali apertado e a pessoa que estava sentada aqui precisar descer. Pronto, eu tenho um lugar para sentar. Algumas vezes as duas, eu ia até na janela. Mas eram poucas vezes. A maioria das vezes era no aperto ali. Nunca me passou pela cabeça descer do ônibus, porque seria bem mais confortável descer. Eu sairia daquele aperto, daquele sufoco. Por que isso nunca me passou pela cabeça? Ia adiantar de quê? Ia descer, pronto, graças a Deus, vai embora com esse aperto aí. Deus me livre pegar esse ônibus de novo. Sim. Ia chegar em casa como? Não ia chegar. Agora, depois de todo aquele sufoco, quando chegava lá, no final, caminhava para casa, uma jantinha quentinha, feita pela mamãe, ali em São Paulo também um banho quentinho, uma cama, e você ia dormir. Não valia a pena descer no meio do caminho. Algumas vezes a gente quer descer no meio do caminho. Algumas vezes a vida é tão boa que a gente vai sentado até na janela. Mas na grande maioria das vezes, a vida é um acolcho. A vida é apertada. A vida é difícil. E você quer descer? Sim. Você vai se livrar do aperto momentâneo, mas vai perder a recompensa. Não vale a pena. Lembre-se do que espera você. Lembre-se do novo céu, da nova terra. Lembre-se que o peso de glória é eterno, maior do que a leve e momentânea tribulação que Paulo menciona em Corinto. Lembre-se disso. Então, lembre-se das vitórias que você já teve. Mas olhe para o futuro e lembre-se da recompensa que Deus tem para você. Concluindo a minha ilustração lá do momento da igreja, quando eu li aquilo, eu fechei o livro, parei um pouco e sentei e falei, deixa eu ver as razões para eu sair.
E peguei uma folha de papel, num lado escrevi as razões porque eu acho que eu devo sair da igreja. As razões para ficar. E fui escrevendo. Quando terminei eu falei, eu tenho que ficar. Lembre-se do que Deus já fez e do que Deus ainda fará. Lembre-se das recompensas. Em momentos que você tiver que tomar decisão, se você estiver muito desanimado, cuidado com a decisão que você vai tomar. Normalmente, essa decisão pode ser uma decisão errada. Você está tocado, moldado pelo desânimo. Pare, respire, ore e pense no que Deus já fez e no que Deus ainda fará. O autor diz: vocês precisam de perseverança. A perseverança é uma necessidade. Vocês precisam de perseverança. Vocês necessitam disso. E ele define esta perseverança como fazer a vontade de Deus. Isso é perseverar. É permanecer fazendo a vontade de Deus. A vida na sua igreja está difícil? Você precisa perseverar. E como eu persevero? Fazendo a vontade de Deus. A vida no seu casamento está difícil? Você precisa perseverar. E como é que você persevera? Fazendo a vontade de Deus. Esta perseverança é que irá fazer com que você alcance a promessa, essa recompensa grande. É perseverando, é persistindo, é continuando. Porque é dito, e aí ele cita uma profecia de Abacuque: ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. O contexto de Abacuque, que é citado aqui, o texto é citado aqui, o contexto de Abacuque é que ele estava clamando pela injustiça que ele via dentro do seu povo, o povo de Judá. E ele perguntou: Deus, até quando? Estão fazendo piada da justiça. A justiça aqui virou piada. Porque ninguém faz justiça aqui. É um injusto que ganha. As pessoas estão brincando com a justiça. E o que o senhor vai fazer? Aí Deus falou: não se preocupe, porque eu já tenho um plano. Eu vou trazer os babilônicos e eles vão dar uma surra nesse meu povo para eles aprenderem o que é justiça. Essa resposta mais complicou do que ajudou. Mas como assim? O senhor vai usar uma vassoura suja para limpar a casa? Que seriam os babilônicos, eram bem piores do que os judeus. Então, muito cuidado quando você pedir respostas para Deus, que nem sempre Ele dá as respostas que a gente espera. Ele falou: é isso mesmo, eu vou mandar os babilônios e eles vêm aqui e aí eles vão botar essa casa em ordem. Aí isso atemorizou Abacuque. Mas o senhor vai fazer isso? Vai pegar aquela nação que é pior do que a gente para dar um jeito na gente? Sim. E Abacuque então faz uma segunda queixa. E aí Deus responde: mas não se preocupe, porque eu também vou dar um jeito nos babilônios. Agora, a minha promessa de socorro virá, mas você tem que esperar, porque o justo vive pela fé. Ele não vive olhando para as circunstâncias. E aí Abacuque termina com um belo hino, onde ele diz: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não tenha feijão nem arroz, mesmo que eu abra a geladeira e a garrafa d'água só tenha garrafa d'água e vazia,
eu vou esperar em Deus. Eu não vou me guiar pelas circunstâncias. Eu não vou me levar por isso. Esse é o contexto que o autor de Hebreus está dizendo. Vocês não leram? O socorro virá, o socorro de Deus virá no tempo de Deus, na hora de Deus. Pode ser o socorro na vinda, no arrebatamento da igreja, ou pode ser de outra maneira. Deus vai agir no tempo dele. Ele não adia o socorro além do tempo necessário. Lembre-se disso. Deus está demorando. Não, Deus não está demorando. Nosso problema é que a própria rapidez é lenta para o desejo. Você já percebeu isso? Que quando você deseja uma coisa, por mais rápido que o seu desejo seja atendido, para você foi lento, porque você deseja, certo? O desejo tem essa força, né? Por mais rápido que a pessoa nos atenda, né? Nós vivemos um mundo de tecnologia enorme. E eu me lembro de um professor uma vez dizendo, né, que ele gostava muito de café, então ele comprou um micro-ondas para aquecer a água e fazer o café mais rapidamente. Aí ele botava a água lá, marcava 1 minuto e ficava em cima do micro-ondas. O desejo de tomar café fazia com que 1 minuto fosse muito tempo. Então, o nosso desejo de sair do sofrimento passa para nós a ideia de que Deus está demorando, mas Ele não está, certo? Ele não está. No tempo dele, no tempo certo, Ele vai atender. Deus tem propósitos maiores do que aliviar o nosso sofrimento. E esses propósitos maiores são melhores. Deus poderia ter rapidamente resolvido o problema de Jó? Poderia? Sim. Mas ele tinha propósitos maiores. Deus poderia só ter enviado uma praga para o Egito e o faraó poderia? Sim. Mas são 10. Deus tem propósitos maiores. O que Deus quer é formar Jesus Cristo em nós, é nos tornar semelhante a Cristo. O alvo de Deus para você, e é por isso que você deve perseverar, não é te aliviar do sofrimento. O principal alvo de Deus para você não é, por exemplo, fazer de você um bom profissional. O principal alvo de Deus para você não é te dar uma boa família. O principal alvo de Deus para você não é te dar uma boa saúde. O principal alvo de Deus para você é fazer de você semelhante a Jesus Cristo. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o bem? Romanos 8, 29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o bem que Deus quer para nós. Se para chegar a esse bem, Deus precisar quebrar uma das minhas pernas, Ele vai quebrar. Porque para Ele é mais importante que eu seja semelhante a Jesus do que eu tenha as 2 pernas boas. Está entendendo isso? Entender eu acho que é fácil, né? Difícil é desse jeito mesmo. Difícil talvez seja dizer que é assim, mas é assim. O que Deus quer supremamente para os seus filhos é nos tornar semelhantes a Jesus. É isso que Ele quer. Todos os outros propósitos e alvos devem se encaixar nisso.
todas as coisas cooperam para o bem, e esse é o bem. Então, se você está passando por um momento de aperto, está pensando em descer do ônibus, não desça, porque Deus quer que você vá até o final, para formar Jesus Cristo em você, e você vai encontrar a suprema alegria nisso. Por último, o terceiro encorajamento para você perseverar é lembrar de sua posição em Cristo. Você é um justificado pela fé, mas o meu justo viverá pela fé. Deus perdoou todos os seus pecados, te declarou justo em Cristo. Deus então agiu através da morte de Cristo para tirar a sentença de condenação que pesava sobre você e fazer e declarar, melhor dizendo, você justo, você justificado. E quem foi justificado pela fé deve continuar vivendo pela fé. A vida do justificado é uma constante vida de fé, porque é essa fé que sustenta a paciência. 1 João 5,4 diz: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé nós não vamos vencer o mundo. Aqueles que Deus justificou não podem viver de outra forma, só podem viver pela fé. Se ele retroceder, é dito, a minha alma não se compraz nele. No livro de Abacuque, fala do soberbo, eis o soberbo, e a minha alma não se compraz nele. Mas a ideia permanece, porque quem retrocede, quem recua, não está vivendo pela fé. E quem não vive pela fé é soberbo, é arrogante, é orgulhoso. A falta de confiança em Deus é o ápice da soberba. Você lembra aquela parábola que Jesus contou sobre os dois homens que subiram ao templo para orar, o fariseu e o publicano? E o fariseu então orava: Senhor, eu te agradeço, porque eu faço isso, faço aquilo, não faço isso, nem faço aquilo, nem sou como esse publicano aqui do meu lado, e parará, nem sou como os demais homens. É interessante que Jesus Cristo disse que ele orava de si para si mesmo. Essa oração não era a Deus, era dele para ele mesmo. E o publicano disse que ele nem ousava levantar os olhos para o céu, abaixado, batia no peito, que é uma expressão ainda hoje naquela cultura de manifestar tristeza. E o sacrifício do holocausto ali no templo estava sendo feito, e ele pede: Senhor, faz uma expiação por mim, pecador. Em outras palavras, Senhor, que esse sacrifício aí sirva para expiar o meu pecado. E Jesus disse: esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Por quê? Todo que se humilha será exaltado, e todo que se exalta será humilhado. Jesus associa a exaltação a essa confiança em si mesmo diante de Deus. Esse é o cúmulo da soberba. Todas as outras soberbas, todas as outras manifestações de soberba é resultado dessa. Por isso que o autor de Hebreus faz essa mudança sem nenhum problema. Porque retroceder é deixar de confiar em Deus para confiar em si mesmo. E isso é soberba. Mas o justo vive pela fé. Viver pela fé é fazer daquilo que Deus tem dito o guia de todas as suas decisões. Retroceder é sinal de que não houve fé. Retroceder é sinal de não perseverança. E isso aparece no verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Perseverar
na espera então do cumprimento da promessa. Olhe para aquilo que Deus já fez em sua vida. Olhe para o futuro e olhe para o que você é hoje. Um justificado que vive pela fé. Você não pertence, como o autor diz, ao time dos que retrocedem. Você não pertence ao time dos perdedores. Você está no time daqueles que são da fé, no time da vitória, no time daqueles que perseveram para conservar a alma. Lembre-se do que você é pela graça de Cristo também. Então, nos momentos de desânimo, lembre das bênçãos que Deus já te deu. Lembre do futuro abençoado que te aguarda. E lembre de quem você é hoje. Um justificado pela fé. E alguém de quem Deus se agrada por causa de Cristo. Nós temos muitas necessidades na vida. Algumas delas talvez não são tão necessárias assim. Mas uma necessidade que nós temos, como o autor de Hebreus disse, é a necessidade da perseverança. Cultive a perseverança. Nós precisamos perseverar. Diante das incertezas da vida, podemos pensar em 3 coisas que podem acontecer com um cristão. Ele pode ser abençoado com uma vida de relativo conforto. Isso é bom? É. Ele pode morrer. Isso é bom? É ou não é? Vai estar com Cristo. Ou ele pode sofrer para se tornar semelhante a Cristo. Isso é bom? Pronto. Todas as coisas cooperam para o bem. Em alguns momentos da vida, você vai estar no conforto. Que bom. Em alguns momentos da vida, você vai estar no aperto. Que bom. E vai ter um momento da vida em que eu vou estar no caixão. Que bom também. De modo que, para o cristão, não há tempo ruim. Por isso que nós devemos perseverar. Amém.